Jesus veio para dar testemunho da verdade. Quando estava sendo julgado diante do governador romano Pôncio Pilatos, Jesus corajosamente disse o que está em João 18:37. Para isto vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que está do lado da verdade, escuta a minha voz. Jesus passou os 3 anos e meio de seu ministério na Terra ensinando às pessoas a verdade sobre Jeová Deus e seu propósito. As que estavam do lado da verdade reagiram favoravelmente e quiseram aprender mais. Mas outras, por sua reação às boas novas, deixaram evidente que eram inimigas da verdade. À medida que se aproximava o fim de seu ministério aqui na Terra, Jesus deu testemunho da verdade durante vários confrontos dramáticos no templo. O que podemos aprender desses acontecimentos emocionantes registrados em Mateus, capítulos 21 e 22? Como vamos ver, esses 2 capítulos de Mateus destacam a coragem de Jesus, sua magistral arte de ensino e seu zelo em dar testemunho cabal da verdade. Estudar esses capítulos nos ajudará a imitar as excelentes qualidades de Jesus. Vamos começar com Mateus, capítulo 21. Os versículos de 12 a 14 relatam como Jesus expulsou aqueles que vendiam e compravam animais no templo e derrubou as mesas dos cambistas. Isso aconteceu em 10 de Nisan de 33 era comum. No dia seguinte, os principais sacerdotes quiseram saber que autoridade Jesus tinha para atrapalhar seus negócios. Como ele reagiu? Vamos iniciar lendo o versículo 23. Depois de ele entrar no templo, os principais sacerdotes e os anciãos do povo se aproximaram dele enquanto ensinava e perguntaram: Com que autoridade você faz essas coisas? E quem lhe deu essa autoridade? Eu também lhes perguntarei uma coisa. Se me responderem, então eu lhes direi com que autoridade faço essas coisas. O batismo de João, de onde se originou? Do céu ou dos homens? Se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que vocês não acreditaram nele? Mas se dissermos dos homens, temos a multidão para temer, porque todos eles consideram João como profeta. Não sabemos. Não sabemos. Então, eu também não lhes digo com que autoridade faço essas coisas. O que vocês acham? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vá trabalhar hoje no vinhedo. Em resposta, esse lhe disse: Não irei. Mas depois se arrependeu e foi. Aproximando-se do segundo, o pai disse a mesma coisa. Esse respondeu: Sim, senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro. Garanto a vocês que os cobradores de impostos e as prostitutas entrarão antes de vocês no reino de Deus. Porque João veio a vocês num caminho de justiça, mas vocês não acreditaram nele. No entanto, os cobradores de impostos e as prostitutas acreditaram nele. E nem mesmo depois de verem isso, vocês se arrependeram a ponto de acreditar nele. Ouçam outra ilustração. Havia um homem, um proprietário, que plantou um vinhedo,
Pôs uma cerca em volta dele, cavou um lagar de vinho e ergueu uma torre. Então arrendou o vinhedo a lavradores e viajou para fora. Quando chegou a estação dos frutos, enviou seus escravos aos lavradores para receber seus frutos. No entanto, os lavradores pegaram os escravos dele e a um espancaram, a outro mataram e a outro apedrejaram. Enviou novamente outros escravos, em maior número do que no primeiro grupo, mas fizeram-lhes o mesmo. Por fim, enviou a eles seu filho, dizendo: respeitarão o meu filho. Ao verem o filho, os lavradores disseram entre si: este é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo e ficar com a sua herança. Assim, eles o pegaram, o lançaram para fora do vinhedo e o mataram. Portanto, quando o dono do vinhedo voltar, o que fará com aqueles lavradores? Por serem maus, trará sobre eles uma destruição terrível e arrendará o vinhedo a outros lavradores. Que lhe darão os frutos no seu tempo devido. Vocês nunca leram nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa se tornou a principal pedra angular. Isso procede de Jeová e é maravilhoso aos nossos olhos. É por isso que lhes digo: o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a uma nação que produza os seus frutos. Também, quem cair sobre essa pedra será despedaçado, quanto aquele sobre quem ela cair será esmagado. Quando os principais sacerdotes e os fariseus ouviram as ilustrações dele, sabiam que falava deles. Embora quisessem prendê-lo, tinham medo das multidões, porque elas o consideravam como profeta. Ao provocar Jesus com as palavras do versículo 23, com que autoridade você faz essas coisas e quem lhe deu essa autoridade, os principais sacerdotes e anciãos mostraram grande desrespeito por Jeová, seu templo e sua palavra inspirada da verdade. Jesus corajosamente respondeu a essa provocação, fazendo uma pergunta que os deixou sem fala, pois ela os expôs como falsos e astutos. Antes que pudessem responder, Jesus fez duas ilustrações. Na primeira, ele comparou os líderes religiosos a um filho rebelde. Eles haviam prometido fazer a vontade de Deus, mas não a cumpriram. Na segunda, Jesus os comparou a cuidadores perversos do vinhedo de Jeová, que seriam condenados por terem falhado em cultivar o fruto da fé no Filho de Deus. As ilustrações de Jesus foram tão eficientes que os principais sacerdotes e os anciãos, sem perceber, condenaram a si mesmos. Os líderes religiosos ficaram furiosos e só não tentaram matar Jesus porque tinham medo das multidões. Então, de maneira astuta, eles conspiraram para usar as palavras de Jesus contra ele mesmo. O que Jesus faria diante desse novo desafio? Dê atenção à leitura de Mateus 22, 15 a 33. Então os fariseus foram embora e fizeram planos para apanhá-lo nas suas palavras. Depois enviaram-lhe seus discípulos junto com partidários de Herodes para lhe dizer:
Instrutor, sabemos que o Senhor é verdadeiro e que ensina o caminho de Deus em verdade. E que não busca agradar a homens, pois não olha para a aparência das pessoas. Diga-nos então, o que acha? É permitido ou não pagar a César o imposto por cabeça? Mas Jesus, conhecendo a maldade deles, disse: Hipócritas, por que vocês me põem à prova? Mostrem-me a moeda do imposto. Trouxeram-lhe um denário. Ele lhes perguntou: De quem é esta imagem e inscrição? De César? De César? Portanto, paguem a César o que é de César, mas a Deus o que é de Deus. Quando ouviram isso, ficaram maravilhados e, deixando-o, foram embora. Naquele dia, os saduceus, que dizem não haver ressurreição, se aproximaram e lhe perguntaram: Instrutor, Moisés disse: se um homem morrer sem deixar filhos, o irmão dele deve se casar com a viúva para dar descendência ao seu irmão. Acontece que havia conosco 7 irmãos. O primeiro se casou e morreu, e visto que não tinha descendente, deixou a sua esposa para o seu irmão. O mesmo aconteceu com o segundo e com o terceiro, e assim com todos os 7. Por último, morreu a mulher. Assim, na ressurreição, de qual dos 7 ela será esposa? Pois todos a tiveram como esposa. Vocês estão enganados, porque não conhecem nem as Escrituras, nem o poder de Deus. Pois na ressurreição, os homens não se casam, nem as mulheres são dadas em casamento, mas são como os anjos no céu. A respeito da ressurreição dos mortos, vocês não leram o que lhes foi falado por Deus, que disse: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele é o Deus, não de mortos, mas de vivos. Ouvindo isso, as multidões ficaram maravilhadas com o seu ensino. Primeiro, Jesus foi abordado por partidários de Herodes e discípulos dos fariseus. Embora esses dois grupos discordassem em assuntos políticos e sociais, eles estavam unidos em seu ódio por Jesus. E depois de bajular Jesus, eles fizeram uma pergunta astuta: é permitido ou não pagar a César o imposto por cabeça? Se Jesus respondesse: sim, é permitido, ele teria enfurecido a multidão, pois muitos achariam que ele concordava com as injustiças que eles sofriam nas mãos dos romanos. Por outro lado, se ele respondesse: não é permitido, ele teria dado início a uma revolta que levaria à sua prisão imediata por sedição. Jesus não caiu na armadilha deles. Em vez disso, usando uma moeda, ele lhes deu uma lição prática que os deixou pasmados. Depois, os saduceus, com o objetivo de levantar dúvidas sobre Jesus, criaram uma situação que eles pensaram que faria a crença da ressurreição parecer uma tolice. Em resposta, Jesus usou um raciocínio impecável para destacar uma evidência nas Escrituras que os saduceus aparentemente nunca haviam considerado. Eles professavam acreditar nas palavras de Jeová em Êxodo 3:6. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Quando Jeová disse essas palavras, Abraão, Isaque e Jacó estavam mortos havia muito tempo. Mesmo assim, Jeová disse: eu sou o seu Deus, não eu era seu Deus. Por falar desses patriarcas que já estavam mortos, como se ainda estivessem vivos,
Jeová mostrou que seu propósito de ressuscitar seus servos fiéis com certeza vai se cumprir. Jesus ainda disse aos saduceus que, na ressurreição, os homens não se casam, nem as mulheres são dadas em casamento, mas são como os anjos no céu. Ele talvez estivesse usando essa oportunidade para revelar verdades sobre a ressurreição celestial a seus discípulos sinceros, que um dia poderiam ter esse tipo de ressurreição. As multidões ficaram admiradas com a autoridade de Jesus ao ensinar as Escrituras. Por fim, os fariseus e os saduceus juntaram forças para testar Jesus pela última vez. Um escriba entre eles, perito na lei, fez uma pergunta simples, mas enganosa. Qual é o maior mandamento da lei? Nos dias de Jesus, essa era uma pergunta que gerava controvérsias. Será que Jesus daria uma resposta que prejudicaria sua credibilidade? Vamos ouvir Mateus 22, 34 a 46, para saber qual foi sua resposta. Mateus 22, começando com o versículo 34. Depois que os fariseus ouviram que ele havia silenciado os saduceus, reuniram-se num só grupo. E um deles, perito na lei, o pôs à prova com uma pergunta. Instrutor, qual é o maior mandamento da lei? Ame a Jeová, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Esse é o maior e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a esse, é: ame o seu próximo como a si mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, enquanto os fariseus estavam reunidos, Jesus lhes perguntou: O que vocês pensam do Cristo? De quem ele é filho? De Davi. Como é, então, que Davi, sob inspiração, o chama de Senhor, dizendo: Jeová disse ao meu Senhor: sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Então, se Davi o chama de Senhor, como é que ele é seu filho? E ninguém foi capaz de lhe dizer uma só palavra em resposta. E daquele dia em diante, ninguém se atreveu a lhe fazer mais perguntas. Citando a palavra de Deus, Jesus extraiu a essência da verdadeira adoração: o amor. A lei mosaica consistia em mais de 600 leis e regulamentos. Ainda assim, Jesus, sem hesitar, selecionou os dois mandamentos dos quais dependia toda a lei. A verdade clara de sua resposta expôs as tradições humanas e acabou com discussões tolas. Daí Jesus inverteu a situação ao fazer essa pergunta aos seus opositores: se o Cristo é filho de Davi, como é então que Davi se refere a ele nos Salmos como meu Senhor? Mais do que um simples enigma, essa pergunta revelou a ignorância espiritual dos inimigos de Jesus. Expostos como espiritualmente cegos, seus opositores nunca mais se atreveram a questionar Jesus.
Como podemos imitar o exemplo de Jesus em dar testemunho da verdade? Primeiro, por imitar sua coragem. A coragem de Jesus era baseada na fé em Deus. Podemos aumentar nossa fé por pedir Espírito Santo, meditar nos relatos da Bíblia que destacam atos corajosos dos servos de Deus e por permitir que o que aprendemos nas reuniões cristãs entre em nosso coração. Fazer isso fortalecerá nossa fé no alicerce da verdade. A segunda maneira de seguir o exemplo de Jesus em dar testemunho da verdade é por imitar sua magistral maneira de ensinar. Podemos tocar o coração das pessoas sinceras com a verdade por, assim como Jesus, usar perguntas, ilustrações e lições práticas, bem como raciocinar e usar com habilidade a palavra escrita de Deus. Terceiro, seguimos o exemplo de Jesus quando perseveramos em nossos esforços de dar testemunho cabal. Nunca desista de pregar e ensinar as boas novas. Os que a princípio rejeitam a verdade podem mais tarde aceitá-la. O registro inspirado de Atos dos Apóstolos nos conta que, com o tempo, milhares de judeus começaram a dar atenção às boas novas que foram pregadas por Jesus, incluindo uma grande multidão de sacerdotes e alguns que tinham sido fariseus. Esses nunca mais agiram na ignorância. Em vez disso, eles se arrependeram e tiveram o favor de Jeová. Assim, quer você enfrente desafios diretos, quer indiretos, esteja determinado a dar testemunho da verdade como Jesus fez.